E a minha, a minha, o meu trabalho de mestrado, ele tem o título de Avaliação de Índices de Eficiência Energética em Edificações para uma rede supermercadista de Santa Catarina, né? Então, o que a gente vai falar hoje nessa apresentação? A gente vai ter uma introdução, quais são os objetivos, né, com esse trabalho, o estado da arte, como que se encontra as pesquisas nessa área de conhecimento, né, a metodologia utilizada, os resultados encontrados, a conclusão e as referências bibliográficas. Isso que a gente vai tratar aqui. Introdução, né? Por que eficiência energética, né? Então, a gente tem uma iniciativa global aí entre os países, que é a Agenda 2030, né? Que até 2030 a gente tem vários objetivos para serem cumpridos aí em várias áreas de conhecimento. E dentre essas iniciativas estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a gente utilizou isso como base também para o nosso trabalho, né, essa iniciativa global. Então, a gente utiliza alguns tópicos dos 17 ODS, né, para trazer aqui no trabalho. Então, a gente pode destacar, né, o consumo e produção responsáveis, que isso a gente pode, eficiência energética pode entrar nesse eixo, né? Trabalho decente e crescimento econômico, também a eficiência energética é muito ligada ao crescimento econômico. E, logicamente, energia limpa e acessível, né? Então, a eficiência energética está na ODS 7, que é energia limpa e acessível, né? Então, existem várias metas ali dentro que os países precisam cumprir, e a gente utilizou esse objetivo como um norteador aqui para o nosso trabalho. Dentro disso também a gente tem algumas empresas, né, que também fazem pesquisa, estudos sobre essa área, né? Então, a gente utilizou também o guia ESG do setor supermercadista brasileiro, né, que é feito pela Abras, né, Associação Brasileira de Supermercados, e ele traz esses 7 tópicos aqui dentro da ODS 7, né? Então, consumo de energia total, consumo de energia por área de vendas, consumo de energia por refrigeradores e freezers, consumo de energia por iluminação, eficiência energética dos equipamentos, uso de energia renovável e intensidade energética. Então, a eficiência energética está também nesse tópico aqui, e uma preocupação do setor supermercadista brasileiro, né? Nós temos também a EPE, que é a Empresa de Pesquisas Energéticas brasileira, né? E ela traz também alguns dados de por que os supermercados são um grande consumidor, né? Provando que são um grande consumidor e por que eles têm que investir em eficiência energética. E a gente tem uma visão crítica em relação a isso, né? Então, aqui a gente trouxe um gráfico, né? De qual é a demanda de energia pelas edificações, né? Então, esse documento da EPE, ela divide entre edificações comerciais, públicas e residenciais. Então, os supermercados se encontram dentro das edificações comerciais. E o que isso quer dizer? Que ele corresponde a 28% do consumo elétrico dentro dessas edificações. Tá? Em 2022, as edificações consumiram 239 terawatt-hora, que representa 41% da eletricidade do país. Então, esses 3 ramos, comercial, público e residencial, eles consumiram 41% da eletricidade do país, o que é um grande número e um foco do nosso trabalho, né? E também um detalhe aqui que as residências utilizam em torno de 46% de eletricidade, 22% de GLP e 26% de lenha, né? Já os edifícios comerciais e públicos, onde entram os supermercados, eles demandam aproximadamente 90% de participação de eletricidade, né? Aqui tem um gráfico demonstrando isso, né? Dentre as edificações comerciais, né, qual é a fatia de cada tipo de energia, né? Então, a eletricidade aqui, como a gente apresenta nessa figura, ela consome aproximadamente 90% de todo o consumo das edificações no Brasil. Aqui tem outro gráfico também, que a gente apresenta a evolução do consumo de eletricidade no setor comercial, né? Então, tem uma linha vermelha que trata do consumo de eletricidade e a linha azul, o aumento da área construída dessas edificações.
Então, a gente vê um crescimento maior no consumo de eletricidade do que na área construída, né? A área construída cresceu nesse período aproximadamente 2,8%. Já o consumo de eletricidade cresceu 3,6% ao ano, considerando a Covid, que foi uma etapa ali em 2019 e 2020, que houve uma redução significativa de consumo de eletricidade por vários fatores que todos conhecem, né? Então, esse também é um item importante a se observar. O consumo de eletricidade cresce numa taxa maior do que o aumento da área das edificações. Isso se dá pelo aumento de tecnologia e de equipamentos elétricos dentro de qualquer edificação. Bom, qual é o objetivo da nossa pesquisa, né? Então, a gente trouxe aqui que a pesquisa tem o objetivo de analisar e aplicar os índices de eficiência energética encontrados na literatura em uma rede de supermercados real, identificando os sistemas e ou fatores que mais contribuem com a variação dos indicadores e classificar as edificações conforme sua eficiência através de um método analítico. E os objetivos específicos: identificar os índices de eficiência energética encontrados na literatura aplicáveis para a rede de supermercados analisada. Aplicar os dados da rede de supermercados aos índices encontrados e comparar com os resultados da bibliografia. Identificar outros índices aplicáveis ao estudo e calcular os indicadores para o supermercado analisado e classificar as edificações conforme sua eficiência utilizando o método de avaliação AHP, né? É um método analítico de análise. Então, primeiramente, a gente vai identificar os índices que a gente encontra na literatura, o que o mercado está avaliando, né, de índice de eficiência energética, quais são os índices que comumente são observados, aplicar ao nosso caso, né, ao nosso estudo de caso, que é um supermercado aqui na região sul de Santa Catarina. Também, além disso, identificar outros índices que sejam aplicáveis, né? Então, a gente vai ver durante essa apresentação que o mercado analisa de uma forma, mas a gente tem outros indicadores, outros índices que a gente pode utilizar para afinar essa análise de eficiência de uma edificação comercial ou não, né? E depois a gente pode classificar essas edificações conforme sua eficiência através de um método analítico, né? Que a gente vai mostrar aqui também. Dentre as nossas edificações estudadas, a gente vai classificar elas para identificar qual é a mais eficiente e a menos eficiente no contexto analisado por esse estudo, podendo, posteriormente, ampliar esse estudo para outras redes de supermercados, e a gente conseguir balizar muito melhor essa classificação e esses índices analisados. Então, os objetivos específicos são esses e a gente passa para o estado da arte. Como eu falei, o que os estudos, o que as pesquisas, o que as agências estão analisando nesse contexto? Quais são os índices, né? Então, voltando novamente aqui ao Atlas de Eficiência Energética do Brasil, que foi divulgado em 2023, divulgado em 2024, mas referente a 2023, na empresa de pesquisa energética, ele nos traz esse gráfico que é bastante interessante. São duas linhas, né? Uma do consumo por metro quadrado, as duas, na verdade, consumo por metro quadrado, porém uma é de eletricidade, quilowatt-hora por metro quadrado, que é a vermelha, e a outra que é TEP por metro quadrado, são toneladas equivalentes de petróleo, que é uma unidade uma unidade que a gente pode balizar todas as outras energias utilizadas nas edificações. A gente vai dar um ênfase maior aqui na energia consumida pelas edificações, então nesse período de 2006 a 2022. Né? A gente repara que há um crescimento entre 2006 e 2014, um crescimento no consumo elétrico. Né? Então a gente pode ver uma curva crescente, com o aumento, como eu falei, de tecnologias de equipamentos elétricos dentro das edificações. Entre 2014 e 2019, houve uma estabilidade, até um pequeno decréscimo, por conta da crise econômica que o país passou nesse período, né, e também algumas políticas de eficiência energética que foram implementadas aí até em âmbito governamental. Uma queda acentuada em 2020, né, que foi o ano da pandemia, e uma retomada novamente do crescimento em 21 e 22, né? Então é isso que esse gráfico mostra.
a importância, né, de a gente utilizar práticas de eficiência energética para reduzir essa crescente, né, de energia por metro quadrado das edificações. Nós temos um artigo também pesquisado, que é uma discussão sobre indicadores energéticos para supermercados, que faz um compilado, os autores fazem um compilado do que foi encontrado na bibliografia, né, sobre esse assunto. Né? Então, aqui a gente apresenta uma tabela em vários artigos, vários estudos, né, apresentado o consumo elétrico pela área total da edificação ou pela área de venda de um supermercado. Né? Então, estudos dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Holanda, da Suécia, Reino Unido, Londres, né? Então, todos esse compilado nos trouxe já um embasamento da onde a gente poderia chegar, qual seria o nosso objetivo estando aqui dentro dessa tabela, né? Então isso nos trouxe um norte grande, né, de como a gente poderia encaixar o nosso estudo aqui dentro. Então esse artigo é bastante interessante. Ele traz esses itens, é um compilado dos índices encontrados na literatura. Além desse, também tem mais duas tabelas, né, que esse primeiro, ele trata quilowatt-hora por metro quadrado por ano, né, então energia por metro quadrado, por área total e área de venda, e também outros dois estudos, que é o quilowatt-hora, energia consumida por mês, pelo número de funcionários e pelo número de clientes, né, sempre comparando um supermercado escola, que é um modelo aqui do brasileiro, né, com outros estudos fora do Brasil ou no Brasil, outros estudos que se tinha na literatura. Então, também essas duas tabelas aqui nos dão uma visão boa da onde a gente pode encontrar resultados factíveis para balizar o nosso trabalho. Né? Temos outro estudo, que é o uso de energia em supermercados no Reino Unido, né, de 2018, que também traz a intensidade energética em grandes lojas de alimentos, que seriam supermercados, né? Então, também tomando em conta quilowatt-hora por metro quadrado, né? O total de energia utilizada, a energia elétrica utilizada e a não elétrica, né? Que pode ser desde gás, pode ser carvão, pode ser outro tipo de energia. Então, aqui nos traz uma tabela também para a gente conseguir utilizar como parâmetro para o nosso estudo. Nós temos também o relatório de auditorias energéticas de supermercados do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Né? É um relatório também bem interessante, de 2021, que traz as faixas de consumo por metro quadrado das edificações para supermercados. Né? Então, a gente nota aqui que 43% dos supermercados analisados, eles consomem de 0 a 100 kWh por metro quadrado por ano. 24% de 101 a 200, 10% de 201 a 300, e assim segue. Também nos dá uma visão bem bacana do que a gente pode encontrar no nosso trabalho. Outro estudo que a gente tem na literatura é a avaliação de um índice de consumo de energia para edifícios comerciais no Brasil. Então, primeiramente, a gente traz um gráfico aqui que apresenta o mesmo indicador, praticamente, quilowatt-hora por metro quadrado por ano, né? E a gente nota aqui, por exemplo, que uma diferença de 19,5% entre São Paulo e Belém, né? Então, nesse contexto aqui, Belém teria uma menor eficiência do que os supermercados em São Paulo, né? Então, o pior estado seria Belém e o melhor estado seria São Paulo, nos índices de eficiência, né, quilowatt-hora por metro quadrado por ano. Porém, esse estudo também nos traz um algo mais. Né? O que seria? A gente compensar isso com a temperatura, porque a gente sabe que a temperatura de São Paulo e de Belém é diferente. Então, ele nos trouxe uma nova visão, que seria um indicador que traz quilowatt-hora por metro quadrado por ano por graus Celsius, né, pela temperatura. E aqui já tem uma virada de chave. Então, a gente pode perceber que se a gente normalizar isso com a temperatura, né, o estado de São Paulo já fica o menos eficiente, né, e o mais eficiente o Rio de Janeiro. Então, hoje São Paulo, nesse estudo aqui, o São Paulo fica 12,1% acima do Rio de Janeiro. Então, essa normalização é bastante interessante para a gente conseguir analisar cada caso, né? A gente sabe que um principal fator, um dos principais fatores de consumo
de eletricidade numa edificação comercial é os equipamentos de condicionamento de ar, né? Então, esse contexto de a gente conseguir trazer a temperatura num indicador, ele nos dá uma visão mais realista da situação, né? Então, a gente pode levar isso em consideração para o nosso estudo também. Outro artigo, que é a priorização de ações de eficiência energética para redes de hipermercado, como análise via multicritérios, a gente também tem alguns indicadores, né? As melhores lojas ficam em torno de 12, a loja mais eficiente ela tem um índice de 12,66 kWh por metro quadrado por grau Celsius, né? E a menos eficiente, que é a linha vermelha, a gente tem 36,55. Então, praticamente 3 vezes o menor para o maior índice encontrado. Isso é bastante, né? Então, um supermercado sendo normalizado pela temperatura, um mercado comparando com o outro, nós temos 3 vezes o consumo de um para o outro. Então, isso é um embasamento que os comércios podem utilizar para investimentos, né, em equipamentos ou ações de eficiência energética. Bom, o estado da arte é isso, a gente deu uma geral no que existia no mercado, principalmente no mercado brasileiro, que é o nosso contexto, né? O que está sendo estudado, o que está sendo apresentado em congresso, o que a gente está vendo em relação a isso, o que o governo está trabalhando em cima disso e o que a gente pode apresentar no nosso trabalho, né? A gente trouxe aqui uma metodologia básica, né, do que a gente fez, né, que é uma pesquisa bibliográfica através de livros, publicações impressos diversos, o cenário da eficiência energética no Brasil, né, e analisar os programas de incentivos, pesquisa documental para ampliar essa pesquisa bibliográfica, né, estudo de campo, né, avaliando as variáveis de energia lá nos próprios supermercados, dados quantitativos e qualitativos, né, as percepções dos gestores, as faturas de energia, os projetos, questionários, e o estudo de caso, né? Então, para complementar essas nossas informações e conseguir trazer os dados mais reais possíveis para esse nosso estudo. Dentro da metodologia, a gente também apresentou quais são os indicadores que nós utilizamos nesse trabalho, né? Então, a gente conseguiu as informações. Um dos nossos objetivos era fazer um trabalho com parâmetros que seriam de fácil acesso, né? Uma coisa é a gente conseguir informações através de fatura de energia, através de gestão do supermercado, outra coisa é instalar multimedidores. Então, seria um estudo mais aprofundado se houvesse um investimento em uma instalação de equipamentos de medição para essa edificação. Porém, o nosso objetivo principal era trazer um estudo que seria aplicável a outros supermercados de baixo custo, né? Então, todos esses indicadores aqui, a gente tem acesso sem precisar fazer uma medição em campo, né? A gente, com base em documentação, em pesquisa, em informações do próprio supermercado, a gente conseguiu essas informações. Então, o primeiro índice é o consumo pela demanda daquela edificação, o segundo é o consumo pela área de vendas, propriamente comercial mesmo, né? O consumo pela área total, que envolve desde o estacionamento, desde a área de vendas, mais estacionamento e mais áreas técnicas de produção. O consumo pelo número de tickets vendidos, né? Isso a gente quer levar em consideração qual é o faturamento daquela loja, o consumo tem que ser alinhado com o faturamento também. E o número de tickets é o item fácil da gente conseguir, e então a gente utilizou esse parâmetro como um outro indicador, né? Consumo pelo número de funcionários, consumo pela temperatura ambiente, que isso tem bastante estudos também em relação a isso, consumo pelas horas de funcionamento, esse supermercado, nem todos as unidades dele, eles têm o mesmo padrão de funcionamento, de horário de funcionamento, então a gente trouxe esse indicador, e consumo por toneladas de refrigeração focados em ar-condicionado. Então, quanto tem instalado, qual é a demanda de TR daquela unidade, né? Então, foi um outro parâmetro que a gente trouxe. Todos esses indicadores teve como base o consumo médio anual de energia de cada loja da rede supermercadista no período entre maio de 23 e abril de 2024. E aí, posteriormente, quando a gente apresentar os dados, a gente precisou classificar essas unidades
dentre as mais eficientes e as menos eficientes. Como a gente fez isso? Através de um método de análise hierárquica, né? Utilizamos o método HP, e ele traz uma abordagem estruturada para tomadas de decisões complexas, né? Então, a gente, para realizar esse método, a gente precisa dos seguintes passos: determinar os grupos e critérios que serão utilizados, definir os pesos que cada critério possuirá, calcular a contribuição de cada grupo de critérios e verificar a inconsistência dos dados. Então, a gente definiu 8 critérios, que seriam aqueles já apresentados, né? Demanda, área de vendas, área total, tickets, funcionários, temperatura, horas de funcionamento e TR. E a gente atribui pesos, né? Então, aqui tem uma tabela de pesos. Comumente a gente usa os ímpares só para a gente conseguir distinguir um do outro, ficar bem claro qual é o parâmetro escolhido, qual é a avaliação de cada item. Então, a gente utiliza 1, 3, 5, 7 ou 9. E a gente monta uma matriz classificando o critério 1 em relação ao critério 2, né? Esse é o método AHP. Vai ser apresentado mais para frente como foi desenvolvido. Após isso, a gente tem uma maneira de calcular a consistência desses nossos dados, né? Então, tem um cálculo de consistência, né, que foi proposto pelo Sati, que é um pesquisador que desenvolveu esse método. Então, a gente consegue comprovar se o que a gente está buscando através dessas nossas definições de peso, se a gente está no caminho certo, se a gente está dentro de uma consistência adequada. Então, se ficar até 10% nesse cálculo aqui de consistência, a gente consegue dizer que as atribuições, os indicadores estão satisfeitos e têm consistência, a gente pode continuar com o trabalho. Bom, após isso, vamos iniciar os dados, realmente os resultados, e aqui a gente vai apresentar os dados coletados. Aqui é uma planilha, né, do geral de cada loja. A gente apresentou a loja do número 1 a 8, né, são o número de lojas fictícios, a gente não trouxe o nome da empresa aqui que a gente está analisando, então a gente trouxe 8 unidades dela, tem 8 filiais, né? Cada uma tem um número, não necessariamente nessa ordem e esse número se seguem, né? Então a gente trouxe o número de 1 a 8 para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Então aqui a gente trouxe todos os dados de consumo, demanda, quantidade de checkouts, temperatura ambiente, número de funcionários, vendas, funcionários, funcionamento, ar-condicionado, área de vendas e área total da edificação. E aqui, de forma gráfica, a gente consegue ver um pouquinho melhor, né? Por exemplo, consumo de energia elétrica. Então, a gente tem aqui a loja 1, 136 mil kWh de média mensal. Né? Já a loja 2, 38.416. Então, a gente pode notar já nesse primeiro slide que as lojas são diferentes entre si, né? Elas têm uma diferença, existem lojas maiores e lojas menores. Né? Então, dentro desse nosso estudo, a gente contempla lojas de diversos tamanhos, diversas maneiras de ser construídas e ser adaptadas. Pela questão aqui de energia, a gente já consegue ter uma ideia disso. A demanda utilizada e a demanda contratada dessas edificações, né? É uma média, né? Média anual. Então, a gente vê que a demanda utilizada é sempre menor que a demanda contratada. Então, é uma maneira já de a gente analisar que a questão financeira está sendo cuidada, né? Porque a gente não tem multa por ultrapassagem de demanda. Número de caixas de checkouts, né? E número de funcionários, um gráfico que a gente apresenta aqui também. Também há bastante discrepância entre uma unidade e outra. Número de tickets vendidos, né? Quantidade de vendas. A gente trouxe aqui também. A temperatura ambiente, a gente trouxe aqui mensal naquele período, né? E são dados do IMET de 2024. E a gente utilizou o parâmetro de 20,1 graus Celsius de média para esse período. Então, como as unidades são no sul de Santa Catarina, a gente utilizou a mesma temperatura para todos. Então, a temperatura foi um indicador que não alterou o nosso estudo, porque foi utilizada a mesma temperatura para todas as unidades. Porém, a gente trouxe esse indicador para aplicar em outros supermercados, em outras situações que a gente possa ter diferença de temperaturas e de localidade dessas edificações. E aqui a quantidade de TR instalada de ar-condicionado por unidade também.
e aqui a área de vendas e a área total da edificação, que também a gente pode perceber que há uma diferença grande de área total da edificação para a área de vendas em algumas unidades. O que isso quer dizer? Principalmente estacionamento, né? Há unidades que têm uma área de estacionamento coberto, que tem iluminação, que tem um consumo de energia, e algumas unidades que não têm ou têm uma área muito pequena de estacionamento, então essa área total da unidade fica mais próxima do que a área de vendas, né? Então aqui dá para a gente ter uma ideia de como essas edificações são construídas, né? E aqui a gente começa os dados calculados, né? Então a gente trouxe já os indicadores de consumo por demanda, consumo por área de vendas, consumo por área total, consumo por ticket, consumo por número de funcionários, consumo por temperatura e consumo por hora e consumo por TR das 8 edificações, das 8 lojas dessa rede de supermercados, né? Então, um cálculo simples, né? Trouxemos aqui todos esses indicadores para a gente também conseguir comparar com a bibliografia, né? Aqui a gente trouxe em forma gráfica também, a gente analisa que consumo por demanda, por exemplo, ele fica um gráfico mais próximo, né? Então, quando você analisa só consumo, há uma diferença muito grande entre unidades. Agora, o consumo pela demanda, né? A unidade pequena vai ter a demanda pequena, vai ter um consumo pequeno. Então, ela acaba ficando um gráfico mais linear. Consumo por área de vendas. Então, a gente vê já uma discrepância um pouquinho maior, né, que a gente consegue analisar, que tem diferença de uma unidade para outra. Aqui a gente trouxe também um gráfico da variação desse indicador, né? Então, a loja 1 ela é 26% menos eficiente do que a média. E a loja 3, por exemplo, é 47% mais eficiente do que a média dessas unidades. Então, a gente também trouxe um comparativo dentre as unidades desse mesmo grupo. Então, pegamos a média disso e trouxemos uma comparação. Qual é a unidade que está pior que a média e qual é que está melhor que a média, né? Para a gente também ter um ponto de ação, um ponto de o supermercado e o mercado ter onde atuar primeiro, né? Que a gente sabe que é onde se encontra as piores situações. Aqui a gente tem um gráfico pela área total, o consumo pela área total e também uma variação em relação à média. A gente vê aí que tem 3 lojas, nós temos 5 lojas que estão muito próximas da média, né? E temos 3 lojas, uma muito pouco eficiente, 47% a menos, e 2 bastante eficiente, com 42% acima e a outra 152, a de número 4. Então, aí também a gente consegue, pela área total, ter uma ideia dessa diferenciação. O consumo pelo número de tickets, né? Tickets é quantidade de vendas dessa unidade, quantas notinhas fiscais saíram lá no caixa. Então, a gente pega o consumo daquele mês e divide pelo número de tickets. Também vê que é um gráfico um pouco mais linear, próximo de 1,5 aí, né? A média. O consumo pelo número de funcionários, o consumo por temperatura, né? Ele vai ficar igual ao gráfico de consumo, porque a temperatura é sempre a mesma, a gente considerou, então é um gráfico igual, só que com uma escala diferente. E o consumo por horas trabalhadas, né? E o consumo por TR instalado, que são as unidades, quantos toneladas de refrigeração a gente tem de ar-condicionado instalado naquela unidade. Posteriormente, nós fizemos uma comparação, né, dos nossos resultados com o que a gente teve na nossa pesquisa. Então, a primeira linha ali é o supermercado analisado, é a média do que nós encontramos para cada indicador da literatura. Então, consumo por área total, consumo por área de vendas, consumo por funcionário, consumo por cliente e consumo por temperatura, por área por temperatura, né? Então, nós fizemos o nosso indicador e conseguimos, dessa forma, ter um comparativo com o que o mercado está apresentando, com o que já foi pesquisado, com o que está se apresentando, tanto em pesquisas governamentais como de estudos universitários, né? Então, a gente vê que a nossa edificação está muito próxima da média, né? Então, na maioria dos estudos, nossa edificação ficou ou abaixo ou próximo da média. Então, isso quer dizer o quê? Que o supermercado está na média do que acontece no Brasil e no mundo, né? Que são estudos a nível mundial. Então, aqui dá para nós ter uma comparação muito bacana em relação a isso.
Agora, após isso, né, a gente quer classificar essas edificações, dentro das nossas edificações, qual delas, qual é a loja, qual é a unidade mais eficiente, qual é a menos eficiente. Então, a gente aplicou o método AHP. Né? Como é que a gente faz isso? A gente pegou os grupos de critérios que a gente definiu lá, que é demanda, área de vendas, área total, ticket médio, hora de funcionamento, temperatura, todos aqueles indicadores a gente comparou um com o outro. Qual é mais importante para o supermercado e qual é menos importante? Então, essa tabela ela resume basicamente isso. Né? Então, se a demanda é mais importante que a área de vendas, ela tem uma relação de 1:7. Então, a área de vendas fica com 7 e a demanda fica 1/7. Então, essa tabela é montada com uma expertise do próprio supermercado, da própria pessoa que está pesquisando, com conversa com os gestores do supermercado, para entender qual é o critério que é mais importante para aquela rede. Entendeu? Para mim é mais importante eu ter uma área de vendas com mais espaço. Pô, então a área de vendas tem tem uma importância maior do que a minha temperatura, por exemplo. Ah, não, minha temperatura é mais importante. Então, essa tabela é justamente para a gente comparar os critérios, né? Determinar o peso de cada critério em relação ao outro. Dentro desses critérios, a gente traz uma matriz de prioridade. Né? Então, é feito um cálculo também para a gente encontrar a prioridade de cada critério. Então, ele já vai afinando, né, essa nossa planilha. Dentro daqueles critérios analisados, a gente elege algumas prioridades. Qual é o critério prioritário para o supermercado? Por exemplo, nesse caso, com 38,99%, a área de vendas. Essa é a prioridade do supermercado, ela tem uma área de vendas. Depois a gente tem a temperatura externa, né? Então, horas de funcionamento. Então, essa tabela, esse cálculo de prioridades, ele nos traz essa visão, né? O que é mais prioritário para aquele gestor, para aquele supermercado. Dentro desses cálculos, a gente define os pesos e calcula as prioridades, a gente consegue analisar se essas nossas análises e esses nossos índices aqui subjetivos que o supermercado colocou, se isso está dentro de uma consistência, se isso está correto ou não. Então, existe um cálculo de consistência, né, que o próprio SAT nos traz, que eu mostrei lá em metodologia, e como a gente calcula essas consistências. Então, a gente faz somas e pega a prioridade e faz a multiplicação, e a gente encontra um lambda máximo aqui. E o SAT nos traz essa fórmula aqui, e a gente acha um cálculo de consistência. Né? Essa tabela também dá, então, o N é o número de critérios, né? O SAT que traz também, ou esse autor, né? O SAT traz essa tabela e dependendo do número de critérios, a gente vai ter um RI para colocar na fórmula aqui. Ó. Então, nós temos 8 critérios e usamos 1,41 como RI. Né? O nosso cálculo de consistência aqui, ele deu 7,71. Como a gente explicou lá em metodologia, ele tem que ficar abaixo de 10% para ser considerado consistente. Então, o nosso estudo aqui, a nossa matriz AHP, é considerada consistente. Então, é válido esse nosso estudo e podemos dar sequência. Né? Então, no objetivo de classificar essas edificações. Então, aqui a gente, após isso, sabendo que é consistente, sabendo os nossos parâmetros, a gente acaba classificando os critérios. Para eu classificar uma edificação, eu não consigo classificar ela com parâmetros tão diferentes. Né? Então, o nosso consumo pela demanda ela dá uma faixa de valor, o consumo por área de vendas dá outra faixa. Então, o que a gente fez? Criou uma classificação de 1 a 5 para determinadas faixas de resultados. Né? Então, por exemplo, consumo por demanda entre 400 e 440, a classificação é 1. 441 a 480, nossa classificação é 2. E assim por sequência, em todos os critérios, a gente utilizou essa mesma base, já sabendo dos resultados. Né? Então, a gente tem resultados entre 400 e 600 no consumo por demanda. Então, a gente fez a classificação em cima disso. Aqui a gente já substituiu na planilha, então já identificando a loja, né, com a classificação dos critérios.
Então, aqui a gente tem cada critério e a sua prioridade calculados, né? Então, já dessa forma, já normalizando para deixar todos com o mesmo peso. Posteriormente, a gente faz o cálculo de classificação das lojas. Então, aqui a gente tem loja de 1 a 8. Fazendo a soma, cada um tem uma. Cada loja e cada indicador ele vai ter uma participação. Né? A gente faz a soma dessa participação e a gente identifica a prioridade geral de cada loja, que nada mais é do que a classificação dela em relação à eficiência energética. Então, reorganizando, a gente já consegue classificar as lojas em primeiro e oitavo lugar de eficiência energética daquela loja. Então, a loja de número 4 ficou classificada como a loja de mais eficiência, né, de melhor eficiência, com 8,4% de participação, e a loja 1 ficou com uma pior eficiência, com 20,8%. Então, essa matriz ela consegue nos demonstrar qual a loja mais eficiente, qual é a menos eficiente e onde a gente precisa atuar prioritariamente. A gente, o supermercado, no caso. Né? Bom, concluindo, né? A avaliação dos índices de eficiência energética em uma rede de supermercados com um método ágil e de baixo custo. Então, esse era o nosso objetivo e esse foi a nossa conclusão. A gente conseguiu identificar quais são os indicadores, trazer mais indicadores para o estudo, né, que foi um dos objetivos. Então, nós tínhamos os indicadores utilizados no mercado e nós incluímos mais alguns indicadores que não se tem estudo sobre eles, com método ágil e de baixo custo. Simplesmente fatura, gestão do supermercado, dados encontrados, a gente conseguiu fazer essa abordagem, né? E a gente tem certeza que a gente consegue aplicar esses mesmos indicadores para outros supermercados, outras edificações comerciais que possam utilizar alguma edificação similar a supermercados. Então, a conclusão é essa, que a gente conseguiu classificar as edificações, então o próprio supermercado ele consegue analisar a sua edificação mais e menos eficiente, né, e atuar conforme ele vai entender ideal, e a gente consegue deixar esse trabalho aberto para explorar outros supermercados e outras edificações comerciais. Então, a gente conseguiu analisar isso. E as referências bibliográficas foram apresentadas aqui. E é isso, são bastante dados, né? A gente deu uma corridinha aqui para